Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Hoje Deus nos concede o presente de acordar, de respirar fundo, pois Ele é o doador da vida. Então aproveite esse dia, alegre-se, ame a Deus e ao próximo, cumprindo assim os ensinos de Jesus. Bom, estamos iniciando uma série sobre os Salmos da Bíblia e o Salmo que hoje vamos estudar é o Salmo 2. E eu queria convidar você a lermos aqui os versículos 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Esse salmo foi composto por Davi, provavelmente para a coroação do seu filho Salomão. Quando ocorria a sucessão de reis no trono, havia o perigo de as nações ao redor se voltarem contra o reino. Por isso, o início do salmo começa perguntando: por que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido? Davi então responde no salmo dizendo que o rei do povo não foi estabelecido por um poder meramente humano. Deus mesmo responde: eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, foi quem constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mesmo que as nações não admitissem, foi Deus quem estabeleceu o novo rei da linhagem de Davi. Ele tinha essa autoridade. Por isso o Salmo 2 era sempre cantado na coroação do rei davídico. Mas o Salmo 2 tem um significado maior ainda. Ele se referia principalmente à coroação de Jesus Cristo como Rei do Universo. Você sabe, né? Quando Adão e Eva caíram em pecado, Satanás se autoproclamou o príncipe desse mundo. No deserto da tentação, ele queria que Cristo reconhecesse também sua autoridade sobre os reinos da terra e até ordenou que Jesus o adorasse. Você lembra desse episódio? Sim, Satanás é um ladrão e mentiroso. E hoje ele tenta fazer você acreditar que isso é verdade. Por meio da opressão, do engano, Satanás, ele quer que você se submeta às suas tentações. E ele tenta fazer isso porque ele sabe que não tem poder sobre você, a não ser, é claro, que você permita. É a Jesus Cristo que nós devemos adorar. É a Cristo que nós devemos obedecer e nos submeter. Ele deixou o seu trono, se tornou um homem semelhante a nós e nos salvou lá no Calvário. Ao morrer e ressuscitar, Jesus mostrou a autoridade para quebrar o domínio de Satanás. E ao subir ao céu, Jesus foi entronizado no trono celestial. Os apóstolos, em vários textos do Novo Testamento, referem-se a Jesus como o divino rei do universo. O autor do livro de Hebreus, por exemplo, cita o Salmo 2, verso 7, no capítulo 5, verso 5, para dizer que Deus proclamou Jesus como Rei dos Reis e sumo sacerdote para a nossa salvação. Deus disse para Jesus: tu és meu filho e hoje te gerei. Isso não quer dizer que Deus tenha criado Jesus, mas ele está falando do momento que ele se torna rei, que ele é entronizado no céu. Isso quer dizer que eu e você somos filhos e filhas do rei. Quando olhamos para o cenário político e social do nosso mundo atual, parece que Deus foi mesmo esquecido, porque hoje as nações agem como se Jesus não fosse rei. Parece que o mal crescente, o amor esfriando, Satanás está vencendo. Mas se você ler o Salmo 2 inteiro, você vai perceber que o Rei dos Reis logo vai agir para destruir os poderes do mal, como se quebra um vaso de barro. Amigo, Jesus vai voltar para assumir o trono da terra. Então viveremos sua justiça e reinaremos com ele por toda a eternidade. Não se desespere, apenas espere. Você é filho e filha do Rei. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse grande privilégio de, em Cristo, sermos herdeiros de todos os bens celestiais. Que nesse dia andemos na Tua presença
e nos preparemos a cada instante para a chegada desse reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.